Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. As notícias mais importantes desta tarde você tem agora no ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, sempre com a gente, na redação do ICL Notícias, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É isso, boa tarde para você que mora nesse país em que os bolsonaristas querem ajudar os ricos a pagar menos imposto de renda. Sabe como é que é, né, coitados? O partido de Ciro Nogueira, o PP, Partido Progressistas, Ciro Nogueira, que foi ministro do Jair Bolsonaro, apresentou uma emenda dentro do debate sobre isenção de imposto de renda, e essa isenção vale para quem ganha até 5 mil. Para poder isentar quem ganha pouco, tem que cobrar mais de quem ganha muito. Essa era a proposta original do governo. Só que o Ciro Nogueira, o bolsonarista, está querendo diminuir o imposto cobrado dos muito ricos. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, é a nossa chamada principal nesta quarta-feira. Mas vamos falar de justiça para a extrema-direita. Como é que você cumpre a justiça para a extrema-direita? Eles querem anistia, sempre. Cometem as maiores barbaridades e pedem anistia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, respondeu hoje à decisão da Justiça da Espanha, que negou o pedido de extradição para o bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Você lembra do Oswaldo Eustáquio? Um influenciador, comunicador, muito ativo no governo Bolsonaro, estava sempre naquele cercadinho, fazendo arruaça, espalhando fake news e, por isso, tem pedido de prisão decretada. Só que, valentão, como tantos bolsonaristas, escapuliu para a Espanha. E a Espanha negou o pedido de extradição que foi pedido pelo Brasil, né? Foi feito pelo Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, com isso, decidiu interromper também o processo de extradição do búlgaro Vasil Vasilev, que teria cometido crimes na Espanha em 2022 e é acusado de ter feito tráfico de cocaína em Barcelona. Vamos com mais detalhes sobre esse ponto aqui. Laura Couto. Rodrigo, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Espanha descumpriu o requisito da reciprocidade no tratado de extradição que mantém com o Brasil, que está previsto na lei da imigração. Na segunda-feira, a Espanha, como você falou, negou a extradição do influenciador bolsonarista brasileiro Oswaldo Eustáquio com o argumento de que o governo do Brasil tem evidente conexão e motivação política para o pedido. Vale lembrar que o Eustáquio tem 2 mandados de prisão preventiva no Brasil por determinação do Supremo Tribunal Federal por ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito pelos atos do 8 de janeiro. Ele está foragido da Justiça desde 2023, Rodrigo. Pois é, esse Oswaldo Eustáquio, Laura, a gente conversava antes de começar o programa, usou até a conta da filha, menor de idade, para burlar uma decisão do Supremo Tribunal que dizia que ele não poderia atuar nas redes sociais. Ele passou a utilizar a conta da filha, que era menor, e está sendo processado também por isso. Bom, os bolsonaristas valentões, com essa aí do Eustáquio na Espanha, agora estão espalhados pelo mundo, né? Eles diziam que iam fechar o Supremo, que iam fazer acontecer, todos botaram o rabo entre as pernas e fugiram. Tem bolsonarista fujão na Argentina, no Paraguai, tem bolsonarista fujão de monte nos Estados Unidos e agora tem até bolsonarista fujão na Espanha, Oswaldo Eustáquio. E o Alexandre de Moraes, né, atua ali dizendo que é com reciprocidade. Se a Espanha não vai mandar de volta o Eustáquio, o Brasil também não vai mandar de volta esse búlgaro, né, que os espanhóis querem lá na Espanha, que teria feito tráfico de cocaína na Espanha. Vamos ver. De um lado, um traficante de cocaína, de outro lado, um bolsonarista, né? Mais ou menos equivalentes aí nessa disputa judicial entre Brasil e Espanha. Falando em extrema-direita, vamos agora para o hemisfério norte. Tarifaço de Donald Trump. A Casa Branca trouxe novos detalhes sobre as tarifas de 245% contra a China. Inicialmente, o documento da Casa Branca não explicava os detalhes de como é que os Estados Unidos chegaram a esse cálculo, né? Mas agora o documento foi atualizado no dia de hoje para esclarecer que a taxa será aplicada sobre produtos específicos. Ah, bom, então é absurdo. 245% de taxa de importação adotada por um país que durante décadas
fez o discurso do liberalismo, abrir, né, as economias e tal. E agora estão nessa guerra com a China. Laura Couto tem mais informações também sobre esse fato, Laura. Pois é, Rodrigo, isso realmente gerou uma confusão. Então, o novo texto da Casa Branca ficou assim: a China enfrenta uma tarifa de 245% sobre importações para os Estados Unidos como resultado das suas ações retaliatórias. Isso inclui uma tarifa recíproca de 125%, uma tarifa de 20% para abordar a crise do fentanil e tarifas sobre bens específicos entre 7,5% e 100%. Essas tarifas sobre os bens específicos se referem à Lei do Comércio. Ela basicamente permite que os Estados Unidos apliquem retaliações a governos estrangeiros que atrapalhem o comércio do país. A Casa Branca ainda classificou as tarifas como uma forma de nivelar o campo de atuação e proteger a segurança nacional dos Estados Unidos. Rodrigo. Cada vez que o Trump fala e que a Casa Branca fala através dessas notas, fica claríssimo, né? A soberba, a arrogância dos Estados Unidos que acham que podem falar desta forma com todas as nações do mundo, né? Os Estados Unidos podem retaliar a governos que atrapalhem o comércio do país. Quem é que está atrapalhando o comércio internacional? É a China? Ou é o governo do Trump? Então, essa arrogância, né, que quem estuda um pouco conhece bem, agora está explícita, porque o Trump tirou a máscara e o mundo está podendo ver sem nenhum disfarce. Bem, o porta-voz do Ministério do Exterior da China, Lin Jian, deu hoje uma entrevista coletiva e não confirmou aquela informação que chegou a circular ontem de que a China poderia suspender as compras de jatos da Boeing, né? A Boeing, que é norte-americana. Ontem a gente deu essa notícia aqui, que poderia vir uma retaliação direta e a China poderia deixar de comprar quase 200 jatos. Hoje o Lin Jian deu essa entrevista e parece ter adotado uma posição mais cautelosa, deixou em aberto esta possibilidade. Apesar disso, elogiou diretamente o Brasil, a indústria brasileira, a Embraer, deixando também espaço para que o Brasil avance na venda de aeronaves para a China. Vamos ver o que disse o porta-voz chinês, é muito importante para a gente entender os espaços que se abrem de oportunidade para o Brasil. Aqui, Lin Jian, abre aspas. Permitam-me salientar que o Brasil é um peso pesado aeroespacial e a China atribui grande importância ao esforço de cooperação prática com o Brasil na indústria aeroespacial e em outras áreas. Nós recebemos bem as companhias aéreas chinesas e o lado brasileiro realizando uma cooperação relevante com base nos princípios do mercado. Ele fala de complexo aeroespacial, muita gente não sabe, mas aqui na beira da Via Dutra, no Vale do Paraíba, fica a Embraer, uma das maiores empresas de aviação do mundo, de produção de aviões, especialmente aviões de médio porte. Uma indústria que foi feita com capital estatal de início, depois ela foi privatizada, mas vende para o mundo inteiro. São aviões que são vendidos para o mundo inteiro. Então a China está reconhecendo o peso do Brasil e deixou aberta esta porta para que o Brasil, que já vende muito para a Ásia, possa vender ainda mais se a guerra comercial permanecer no estágio em que está. Vale lembrar que a Embraer vem buscando há pelo menos 2 anos fechar uma venda de cerca de 20 jatos para aviação civil lá na China. Mas, por enquanto, sem sucesso. Quem sabe agora é a oportunidade de destravar esta venda. Uma oportunidade para o Brasil tomar o lugar dos Estados Unidos e suprir, principalmente, a aviação regional com esses jatos de médio porte. Tem mais atualização sobre a guerra das tarifas com a Laura Couto lá na nossa redação. Por favor, Laura. Rodrigo, mais um destaque sobre o tarifaço, agora falando do Brasil. Senadores e empresários passaram a organizar comitivas para os Estados Unidos como uma forma de buscar alternativas a esse tarifaço. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, quer reunir 15 empresas brasileiras nessa comitiva, além de representantes dos setores de energia, combustíveis, máquinas e equipamentos. Rodrigo. Muito bem, Laura. Então tá aí o esforço do setor privado brasileiro também, montando aí uma comitiva que pode ir aos Estados Unidos tentando negociar, tentando obter oportunidade de negócio. Aí você fala, mas isso é só para os empresários. Mas pode gerar emprego aqui no Brasil também, né? Pode ser uma oportunidade para a economia brasileira como um todo, num momento de tanta turbulência. Não seria a primeira vez, hein? Lá nos anos de conflito gravíssimo, na época da Segunda Guerra Mundial,
o Brasil aproveitou a disputa entre, né, de um lado os aliados, do outro lado a Itália, a Alemanha nazista, e conseguiu arrancar concessões importantes dos Estados Unidos, fazendo a siderurgia brasileira na época do Getúlio Vargas, né? E também dando passo aí para o Brasil se industrializar naquele período. Laura Couto, urgente lá da nossa redação, tem mais atualizações, Laura? Pois é, Rodrigo, a China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para falar sobre essas tarifas e está acusando o governo Trump de bullying. A carta foi enviada para os 193 Estados-membros da União e a reunião foi convocada para a próxima quarta-feira, dia 23. Enfim, é isso, Rodrigo, de atualização que eu tenho para você. É importante, a China convocando, pedindo, né, uma reunião de emergência das Nações Unidas para tratar deste ataque, que é um ataque comercial, mas que vai se agravando, né, com características realmente de um ataque específico à China. Quando você põe as tarifas em 245% e diz para os outros não, fica claro que o alvo é a China e a China está pedindo uma reunião especial da ONU para tratar deste ponto. Bom, o Trump ataca a economia chinesa, provoca turbulência na economia mundial, turbulências, e também ataca direitos civis. A gente tem visto aí, está expulsando estudantes árabes, estudantes palestinos, simplesmente pelo fato de defenderem o direito dos palestinos, está atacando universidades, e agora ele fez mais uma, hein? O governo dele. Vou trazer aqui para vocês. A deputada federal Erika Hilton recebeu um visto do governo dos Estados Unidos em que é identificada com o gênero masculino. Isso foi feito pelo governo dos Estados Unidos. Ela iria participar de um evento, do evento Brasil Conference, no próximo sábado. Por se tratar de uma viagem oficial, o visto foi solicitado pela Câmara Americana à Embaixada dos Estados Unidos. Em 2023, durante o governo Biden, a deputada já havia conseguido um visto com sua determinação de gênero como mulher, que é assim que ela é tratada aqui, né? Foi eleita como mulher e é uma deputada brasileira. É importante ressaltar que nos documentos pessoais dela, como a certidão de nascimento, Erika é registrada como mulher e agora desrespeitada, atacada por um governo estrangeiro. Está feito o registro, mais aí um indício, se precisava de mais um, do que significa o governo de Donald Trump, um avanço da extrema-direita, que vai na economia, a gente fala muito da economia, porque afeta aqui o Brasil, mas afeta principalmente os direitos civis, como a gente está vendo, nesse caso, em que atinge diretamente uma deputada brasileira. Vamos falar da política nacional, um alerta feito hoje pelo governo Lula. O governo disse que o orçamento federal corre risco de uma espécie de apagão, não agora, mas a partir de 2027, um próximo governo, que pode até ser do Lula, se ele for reeleito. Os motivos para isso: a inclusão dos chamados precatórios dentro do limite do teto de gastos. Precatório é aquele pagamento que o governo é obrigado a fazer por uma decisão judicial. Alguém teve a casa desapropriada pelo governo para fazer metrô, por exemplo. Tem o direito de receber. Aí fica anos e anos discutindo na justiça, aí vem, tem que pagar. Durante os últimos anos, abriu-se a possibilidade dos precatórios saírem dessa conta do teto de gastos, né? Você pode pagar os precatórios e eles não vão entrar como despesa que conta nesse teto de gastos. Só que a partir de 2027 acaba. Então, se você vai gastar com precatório, diminui o dinheiro que você tem para as outras despesas. Esse é um problema a partir de 2027. O outro problema seríssimo é o gasto excessivo com emendas parlamentares. O governo tem um orçamento em que boa parte dos gastos quem decide são os deputados, da maneira que a gente conhece. Então, de acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi enviado pelo governo para o Congresso, em 2027 o espaço para gastos de custeio e investimentos vai encolher 86 bilhões de uma vez só. Por causa disso, muda a regra e os precatórios entram na conta, né? Em 2027, para você ter uma ideia, a despesa não obrigatória cairia para 122 bilhões. Só que quase metade disso está reservado para as emendas dos próprios parlamentares. Com isso, na prática, o próximo presidente da República teria no seu primeiro ano de gestão apenas 65 bilhões para gastos do próprio executivo. Você vai falar, apenas 65 bilhões?
mas é apenas, é pouco, né? Porque você tem que fazer os gastos obrigatórios de saúde e de educação. E esse valor quase que não dá para fechar. Por isso está feito o alerta, o relator do projeto, Carlos Zaratini, do projeto de diretrizes orçamentárias, que é do PT de São Paulo, disse que a projeção é preocupante e classificou a PEC dos precatórios aprovada no governo Bolsonaro como um dos motivos para esse problema, porque o Bolsonaro empurrou com a barriga e jogou para frente. E vai chegar a conta lá em 2027. É um tema um pouco complexo, mas é importante a gente acompanhar. É um debate importante na economia. Bom, vamos falar da nossa manchete principal hoje aqui no ICL Urgente? O senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, apresentou uma emenda ao projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Está aqui na manchete do iclnoticias.com.br. Emenda do PP dificulta a isenção para quem ganha 5 mil e protege os milionários. É o bolsonarismo protegendo os milionários, como eu estava explicando no começo do programa. Para você isentar quem ganha até 5 mil, você precisa cobrar mais de alguém. E qual era a proposta do Haddad, do governo Lula? Cobrar de quem ganha mais de R$50 mil por mês. Né? Colocar uma alíquota de 10%. O Ciro Nogueira está com pena desse povo. A Laura Couto vai explicar melhor para a gente que proposta foi essa, Laura, apresentada pelo partido do Ciro Nogueira. Rodrigo, a proposta ela reduz a alíquota do imposto mínimo sobre a renda dos milionários de 10% para 4%. O problema é que isso faria cair em cerca de 80% o potencial de arrecadação da medida, de 25 bilhões para 5 bilhões. Com isso, o governo ia ter um rombo aí na arrecadação planejada e seria obrigado a buscar novas formas para sustentar essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A justificativa do senador Ciro Nogueira é de proteger pequenos e médios empreendedores, mas beneficia, na verdade, um grupo reduzido de pequenos empresários. A emenda também contempla outros 40 mil milionários que vão pagar muito menos do que estava previsto inicialmente no programa do Lula, no projeto do Lula. Pois é, então o Ciro Nogueira está querendo proteger milionário. E ele avisou que ele ia fazer isso, Laura. O ICL trouxe com exclusividade, algumas semanas atrás, aquela conversa do Ciro Nogueira dentro do auditório do BTG. Uma conversa aí com o pessoal do mercado financeiro, com a Faria Lima, né? Ele está cumprindo agora aquela promessa que ele fez para os ricos que estavam ali escutando. Naquela conversa, o Ciro Nogueira fez algumas previsões. O Lula acabou, não tem governo Lula mais, nem candidato à reeleição ele vai ser. Uma torcida, né? Se mostrou falha essa avaliação dele. Então, a avaliação era uma torcida. Mas, além disso, ele também fez um aceno, dizendo que ia cuidar para que não houvesse taxação dos mais ricos, respondendo à pergunta de uma das participantes do evento. Vamos relembrar esse trecho? Vamos ouvir. O que consta? Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma redação... como o parlamentar votar contra a isenção para quem ganha R$5.000. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a notificação, a proposta que nós vamos... Nós temos que ver com a questão da compensação. Ele diz assim com uma voz bem mansa para a moça lá, né? Nós vamos na compensação, nós vamos ajudar vocês, porque eu não posso votar contra isentar quem ganha até 5 mil, isso não. Mas eu posso dar um jeitinho na compensação. E as contas públicas que se danem. Depois eles saem aí nos jornais dizendo o Haddad tem que cuidar das contas públicas e tal, sendo que ele está ajudando a abrir um rombo nas contas públicas com esta proposta de proteção aos multimilionários. O Brasil é um dos lugares do mundo onde milionário menos paga imposto. O presidente Lula participou hoje à tarde da celebração do Dia do Exército pelo 3º ano consecutivo. A celebração aconteceu no quartel-general da instituição, no setor militar urbano em Brasília, lá perto de onde fizeram aquele acampamento, lá golpista, né? Chamado Forte Apache, é assim que eles chamam lá, em Brasília. O evento abriu espaço para um curioso encontro entre Lula e o general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente no governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022. Aí o cumprimento assim, formal, até elegante, de Lula com o Mourão, que era e é de direita, de extrema-direita, estava lá na chapa, mas ficou de fora, ao que tudo indica, das articulações golpistas. Então, o Lula foi lá e cumprimentou o Mourão, parece que nem houve constrangimento. Mas
A Laura Costa tem mais detalhes desse dia, né, Laura, em que o comandante do Exército discursou, né, fez algumas declarações com a presença de Lula ali no evento, né? Exatamente, Rodrigo. O discurso do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, foi focado em tentar aproximar o Exército com a população. O mote do discurso foi Exército Brasileiro igual a você. No seu discurso, o comandante citou o cenário internacional e reforçou aí a defesa contra as ameaças internacionais. O general também reforçou uma imparcialidade da Força do Exército e o compromisso de servir com o que ele chamou de missão constitucional, Rodrigo. Lembrando que o general Tomás Paiva é um daqueles que os bolsonaristas atacavam, né? Lembram que o Braga Neto, que está preso, dizia tem generais aí que são melancia, que são verde e amarelo por fora, mas que na verdade são vermelhos. Por quê? Vermelhos não, não aderiram ao golpe. Um deles é esse, que está aí à frente do Exército e participou com Lula deste evento, enquanto o Braga Neto está preso e virou réu, né? Essa a diferença entre eles. Mas falando em réu, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado no hospital DF Star em Brasília. O quadro está estável, sem grandes novidades, e aí você me pergunta, então por que você, Rodrigo, está falando do Bolsonaro de novo? Bom, porque é importante a gente observar como ele tem feito da internação um espetáculo político e midiático. Tem divulgado vídeos em série. A gente aqui mal presta atenção e fica cansado e fica assim, nossa, que coisa deprimente, a maneira como ele usa, né, como se apresenta como uma vítima. Mas de ontem para hoje aconteceu um passo a mais. O nosso colega Leandro Demore fez uma leitura muito importante sobre um dos vídeos divulgados pelo Bolsonaro em que a mulher dele, a Michele, aparece lavando os pés do Bolsonaro dentro do hospital, numa referência a uma parábola bíblica. Vamos acompanhar a análise do Leandro Demore para a gente ficar atento a esse movimento no bolsonarismo. Vamos lá. Então ontem o Bolsonaro mandou um recado para Tarcísio, para Zema, para Ratinho, para Eduardo Leite, para Caiado, para Gustavo Lima, para Valdemar da Costa Neto, para Faria Lima, para todo mundo que pensa que o Bolsonaro já está morto politicamente. Ele mandou um recado para bagunçar ainda mais esse jogo. Olha o vídeo que o Bolsonaro postou nas redes sociais ontem, lançando praticamente, né, a ideia da candidatura da Michele Bolsonaro. Esse vídeo, gente, onde não se fala nada nesse vídeo, é uma encenação bíblica vagabunda, que é o que essa gente sabe fazer, uma leitura torpe e cretina da Bíblia. Jesus Cristo, se voltasse à Terra, possivelmente ia cagar essa galera de pau, que foi o que Jesus fez. O único ato de violência de Cristo foi para bater em gente parecida com o Bolsonaro, né? E eu não poderia imaginar nada diferente para chegar e falar, para de usar o meu nome desse jeito, né? E aí fizeram uma encenação bíblica sem falar nada para mandar recado para toda a direita e extrema direita. É isso. É uma espécie de passagem de bastão, porque a gente fica olhando isso e às vezes não compreende bem, mas lá nas internas do bolsonarismo, o recado está dado. A Michele é a personagem que está com o Bolsonaro, mais perto do Bolsonaro, e que pode assumir esse bastão de uma candidatura, né? E ele gravou esse vídeo não foi por outro motivo. Para avisar os outros candidatos da direita e da extrema-direita que ele, Bolsonaro, tem o comando da sucessão, que vai ser necessária, porque ele está inelegível. Além de estar sem condições clínicas também, se não estivesse inelegível, de concorrer à presidência em 2026. Vamos ficar atentos, o que está acontecendo agora. Então ele vira réu, ele começa a ser julgado e ele começa a fazer os movimentos também. Isso desorganiza, hein, a extrema-direita, por um lado, porque Caiado, Eduardo Bolsonaro mesmo, que é o filho, esse aí está junto, mas Ratinho, Tarcísio ficam olhando e falam, opa, acho que tem gente na minha frente para levantar a bandeira do bolsonarismo em 2026. Falando em extrema-direita e golpista, um agente da ABIN, né, Agência de Inteligência, afirmou à Polícia Federal que foi obrigado a transportar relógios de luxo do Catar para o Brasil. Está aqui nesta manchete aqui no telão. O objetivo era entregar os relógios ao então diretor da agência, o Alexandre Ramagem, um dos que viraram réus na decisão do Supremo. Esse agente da ABIN disse ter sido constrangido por uma assessora de Ramagem a fazer o transporte dos itens. A defesa de Ramagem afirmou que os relógios foram recebidos, catalogados pela ABIN e encaminhados ao museu da instituição.
A informação está sendo investigada pela polícia, pela PF, no inquérito da ABIN Paralela. Mas tem outra história, né, envolvendo a ABIN que saiu hoje. Laura Couto, qual é a outra história, além dessa dos relógios aí do Catar, Laura? Rodrigo, um outro funcionário da ABIN disse em depoimento à Polícia Federal que os drones da agência foram usados para gravar Jair Bolsonaro em eventos externos, como as motociatas e outras aglomerações. O objetivo era promover a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O então diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, ele publicava esses vídeos desses eventos nas redes sociais, mas não informava que as imagens foram feitas por drones da ABIN. Vale lembrar, Rodrigo, que amanhã a Polícia Federal vai colher o depoimento do atual diretor da ABIN, o Luiz Fernando Correia, sob a suspeita de obstrução da atual gestão na investigação da ABIN Paralela, Rodrigo. A gente continua acompanhando também a história da ABIN Paralela. Bom, São Paulo, o território de Tarcísio, o moderado, extremista de direita moderado, é assim que a imprensa gloriosa chama Tarcísio. Um vídeo gravado dentro de uma unidade da Polícia Militar de São Paulo e publicado na conta oficial no Instagram chama a atenção por referências a símbolos de supremacia branca e por ligação com a extrema-direita. Com o braço em riste e uma cruz em chamas, os novos oficiais do 9º Batalhão de Ações Especiais, em São José do Rio Preto, participaram de uma cerimônia macabra. Vamos ver. Laura Couto, depois as pessoas se espantam, né, quando a polícia acha que tem liberdade aí para agredir, para, enfim, atuar como se fosse uma espécie de milícia, muitas vezes. Laura? Pois é, Rodrigo, esse evento ele era o fim do estágio operacional quando os novos agentes eles são incorporados no pelotão da Polícia Militar. Só que esse evento, assim, é comum que aconteça à luz do dia, com juramento sobre bandeiras no estado de São Paulo. Só que durante a gravação, a gente até disse que vai honrar o batalhão em sacrifício da própria vida. Então a gente vê um extremismo muito grande, né, Rodrigo? É, um extremismo que está nos símbolos, que está nessa história das chamas e que está, inclusive, nesta frase que a Laura trouxe aqui para a gente. Pessoal, hoje, no ICL Notícias, primeira edição, Eduardo Moreira trouxe uma denúncia grave. Estão despejando pessoas em situação de rua e também usuários de droga dentro daquele território, né, que é uma comunidade importante na Zona Sul de São Paulo, de forma absolutamente desumana. Essa situação está afetando de forma direta o cotidiano de milhares de pessoas que vivem ali em Paraisópolis e que já enfrentam a falta de oportunidade, a omissão do poder público. Está aqui, quem quiser mais detalhes, está no nosso site iclnoticias.com.br. É urgente, Paraisópolis precisa de você, a campanha que está sendo lançada, foi lançada já hoje pelo Eduardo Moreira no N1 e, aliás, ele vem no N2 daqui a pouquinho para explicar melhor como é que isso vai ser feito, como é que nós vamos apoiar a comunidade de Paraisópolis. Estamos falando de uma vaquinha para ajudar a construir a primeira escola de tecnologia e comunicação de Paraisópolis. Vamos juntos mudar essa história, vamos mostrar a força da nossa comunidade. Laura Couto. Rodrigo, a gente até agora atingiu a arrecadação de R$ 98.600, então aí quase 50% da nossa meta de R$ 200 mil. Então vamos continuar apoiando aí, contribui com icl.com.br/ajuda, pessoal. Muito bem, está feito o convite e daqui a pouquinho no N2 Eduardo Moreira vem explicar melhor a importância desta ação que está sendo feita, coordenada aqui pelo ICL. A aula de ontem com o Eduardo Moreira foi incrível, milhares de pessoas puderam aprender, né? A gente teve uma aula do Investidor Mestre 2.0. O Investidor é o programa, o Investidor Mestre, o programa de educação financeira para que você aprenda como salvar o seu dinheiro. Você tem pouco? Mais importante ainda é salvar. Se tem um pouco mais, tem que saber como investir, não ficar só na mão das dicas do gerente de banco. Não perca tempo, o replay desta aula está disponível por tempo limitado. Você pode se inscrever, está aí na tela, iclurgente.com.br. Você que por acaso esqueceu, não acompanhou ontem, ou ouviu só pela metade, ouviu só um pedaço, quer acompanhar de novo, vai ter o replay. É só deixar o seu e-mail aí, iclurgente.com.br. Entra, coloca o e-mail ou faz pelo QR Code que está aí na tela. Você também pode fazer o pedido e acompanhar o replay desta super aula Investidor Mestre
2.0. Laura Couto, obrigado pela presença mais uma vez. Amanhã eu não estou por aqui, Laura, mas você cuida da lojinha aqui do ICL Urgente direitinho, eu tenho certeza, com o meu amigo e o nosso super companheiro jornalista Fábio Panunzio à frente do ICL Urgente amanhã. E eu estou de volta depois do feriado. Mas hoje ainda tem aqui o N2, eu estaria ao lado da Gabi, do Chico Sá, com muito prazer. Tchau, Laura, obrigado, viu? Tchau, Rodrigo. Boa tarde, bom feriado. Valeu, gente. É isso aí. Daqui a pouco a gente segue com as notícias no N2. Valeu, gente. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês!